Vinde-nos anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas em todo o mundo, cristão eterno Senhor. Crentes unidos, as vossas forças da escravidão nos vamos libertar. Na terra como lá no céu, vinde-nos anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus abençoe glorioso dia em que os remidos todos se unem e em consenso jubiloso eternamente Amém. A igreja pode se sentar, convidar a irmã Débora para nos dirigir agora no momento das ofertas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Vamos começar com um momento muito alegre também, né? Trazer o dízimo das ofertas à casa do Senhor. Quero deixar aqui com os irmãos versículo, 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme decidiu em seu coração, não por tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Os dízimos e as ofertas não devem ser dados com um coração voluntário, né? E com alegria, não forçados e não por obrigação, e não com o intuito de barganha com Deus. Então, nesse momento, vamos trazer nosso dízimo, nossas ofertas, a cesta, né, do amor, à casa do Senhor. Enquanto nós tentamos o hino 125, podemos trazer nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos orar pela nossa oferta. Senhor Deus e amado Pai, aqui em Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse momento especial do Seu culto, onde trouxemos nosso dízimo, nossas ofertas, os alimentos, Senhor.
Eu quero pedir que o Senhor abençoe, Pai, que seja usado com sabedoria na tua casa. Quero te pedir também que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor, que trouxe aqui. Aqueles que não puderam trazer, Senhor, também abençoe, que na próxima oportunidade eles também possam estar contribuindo, Pai. Nos dê uma noite abençoada, um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Antes de chamar o pastor Gabriel para trazer a palavra, eu quero chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar para a criança? Queremos? Então vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, traga aqui as crianças, Senhor. Colocamos elas em tua presença, Pai. Abençoe cada uma delas, que elas possam entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o pastor Alcides para nos trazer a palavra. Ele não pode ser assim. Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós agradecemos ao pastor Moisés, que nos convidou para estar aqui nesta noite, com muita alegria, para poder falar aos nossos corações, participar desse culto tão gostoso. A irmã falou no início, né? É melhor estar na casa de Deus do que estarmos em casa, porque na casa de Deus a gente sempre está aprendendo. Hoje vivemos um tempo que se fala muito, mostra muitas coisas, mas o que nós precisamos, as pessoas não mostram. Na televisão, nos filmes, no cinema, que é justamente sobre Jesus Cristo. Falam demais, né? A gente vê nos congressos, nas assembleias, nas câmaras municipais, nos legislativos, políticos, mas, no fim, a gente só escuta falar besteira, corrupção, desvio, mas o que é importante ninguém fala, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então eu poderia falar assim, né? Olha, eu vou trazer para vocês uma mensagem. E a minha mensagem é Cristo. Acabou. Podemos ir embora. Vamos orar, vamos embora. Aí, é claro, você quer saber o resto, vai ler a Bíblia. E você vai descobrir, então, a grande mensagem de salvação que Cristo veio trazer para todos nós. Vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs, ler a palavra de Deus nessa mensagem. Eu orei durante a semana aqui para Deus colocar no meu coração, para que pudéssemos estar compartilhando o Evangelho de São João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 16. Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 ao 15 anos. Até o ponto. Depois começa a falar que Jesus declara Filho de Deus igual ao Pai. Cura um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto
um anjo descia em certo tempo ao templo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este naquele estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o instante. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levantar e levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou o templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por eles. Obrigado, meu Deus, porque Tu és a nossa cura. Tu és nosso Senhor e Salvador em Seu Filho Jesus. Por isso, meu Deus e meu Pai, de manhã te louvamos pela Tua benignidade e à noite te adoramos pela Tua fidelidade. De manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite e madrugada. Te louvamos, te adoramos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu santo e bendito nome. Venha, meu Pai, estar conosco. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa a minha vida também, o pastor José, a minha mulher, a sua família. Entra no nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos eternamente. Amém. Pode aceitar. Eu quero agradecer sempre aos nossos irmãos e irmãs pelas orações que vocês têm feito pela minha família, especialmente a vida da Nani. Agora, dia 24, daqui a 4 dias, completa um ano que ela está nessa luta da recuperação. Então, uma primeira cirurgia que começou dia 1º de julho, 24 de setembro, aliás, e a segunda agora, dia 1º de julho. E eu percebi, meus irmãos e irmãs, a união forte da família, da igreja. E tem momentos na vida da gente, se não todos os momentos, principalmente que a gente teve, que coloca na mão de Deus. E havia um momento ali que eu sabia: Pai, está em Tuas mãos. E Deus abençoou. E agora, dia 1º, vou completar 3 meses da segunda cirurgia, sendo que nessas 2 cirurgias, ela precisou fazer ainda 3 procedimentos,
operar da hérnia, operar da apendicite e da hérnia. Então, o corpo da gente acontece essas coisas à medida que nós vamos ficando idosos, né? E acontece, claro, com todos nós. E eu espero nunca ficar idoso. Mas não tem jeito, né? São situações que todos nós passamos. Então, enquanto somos novos, principalmente, vamos servir a Deus. Para quando entrar nessa fase de transição, estarmos com temor de Deus. Então, minha gratidão ao nosso Deus Pai, que não nos abandona, nos sustenta, né? Isso aqui é um testemunho que a gente dá para os irmãos e irmãs. Então, esse texto da palavra de Deus que eu escolhi, ele me lembrou e ficava assim, refletindo o que eu poderia falar. Pedir a Deus, e às vezes, sabe quando a gente parece que está meio sem inspiração, meio bloqueado, né? E Deus então foi, você pode ir por aqui. Semana todinha orando, desde que o pastor me contou. Deus, nesse quesito, nunca me abandonou. Sempre colocou uma palavra no meu coração. Agradeço eternamente ao nosso Deus Pai. Mas pela manhã, ao ver no Senado, não sei, vocês devem ter visto, tinha uma mensagem tão bonitinha sobre as crianças, que pede para a gente orar pelos pais e filhos. O pai do pastor precisava fazer a mensagem, ele havia brigado com seu filho de 8 anos, e ele estava assim bloqueado, né? E o filho dele foi perto dele para conversar. E ele então falava para o filho, me perdoa. Diz que ele mostrou na Bíblia uma porção de exemplos de perdão de Jesus. E quando ele foi continuar a mensagem, depois perdoou para o filho, o filho vai brincar agora que o papai precisa terminar. E o papai não sabe direito escrever nos exemplos. Aí o garotinho falou para ele, por que você não fala sobre isso que conversou comigo? O perdão. Então, meus irmãos e irmãs, todos são importantes na nossa vida. Olha só a inspiração que a criança deu, né, para o pai e pastor, que não sabia o que falar, sabe? Mas Deus foi pela criança, usou a criança, e falou, olha, vai falar sobre isso. Então é tão maravilhoso. E foi isso. Nesse texto aqui, muitas coisas vêm na mente da gente. Principalmente quando Jesus faz esse milagre, que era no sábado, o dia sagrado. Quantas vezes Jesus foi quase apedrejado porque fazia os seus sinais, os seus milagres no sábado. E aqui tem uma crítica. Ele não podia fazer isso com você porque hoje é sábado. Ah, mas ele falou, levanta e vai. Sai daqui, pega a porta. Então, 3 coisas interessantes, relevantes também aqui, que é assim, quem está com Cristo não é. Então, esse texto, o que ele falava? Que havia esse lugar que em Deus se chamava Betesda, e que ali jazia uma multidão de gente, e que sempre que se agitava a água, certamente era pelo anjo, quem chegava ali primeiro recebia a cura. Será que recebia mesmo? A palavra de Deus escreve isso, né? Mas a gente fica pensando, né? E se porventura o que ali se falava foi um boato?
E as pessoas tinham a ilusão de que se fosse para aquele lugar, seria melhor. Vocês sabem que na religião acontece muito dessas coisas, né? Então é assim, muitas igrejas, isso não é novidade para ninguém, né? Que trabalham, que focam, né? A questão do dízimo, do dinheiro, né? Estão enriquecidas. Seus pastores, todas aquelas pessoas que lá vão. Muitas que usam muitas vezes a cura como pretexto, os milagres, e às vezes é assim, uma vergonha, não falo espanhol, né? Uma vergonha, porque o que acontece? Às vezes os pastores e outras religiões aí terminam provocando escândalo. Agora, podia ser verdade sim, mas qual é o problema aqui? Que nesse homem não dava para ser detectado. É que ele era um paralítico. E como ele ia lá embaixo, naquele tanque, para saber realmente descer ali naquele local e colocar naquela água, na frente de todo mundo, para ser curado. Ou não ser curado. E desmascarar toda aquela situação. Né? Então, esse é o primeiro obstáculo que acontece na vida daquela pessoa. Então, meus irmãos e irmãs, esse texto ele é muito maravilhoso para todos nós. Nada melhor do que estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz os seus milagres naquela época e continua fazendo até hoje. Basta estar diante dele. Disse que Jesus chegou para ele e perguntou assim: escuta, você quer ser curado? Ele: Senhor, não tem pessoa alguma que me leva lá naquela água e eu possa ser curado. Jesus soube, né, que ele estava ali há 38 anos e falou para ele: então, olha, pega a sua cama, levanta, anda, vai embora. Olha só, que coisa assim, sem complicação. Não? Imagina se Cristo ia fazer uma lista lá e dizia assim: primeiro você dá seu dízimo, primeiro você faz isso, primeiro você faz aquilo. Seria uma coisa até cansativa, desgastante. Não, levanta, anda, pega a sua cama. E o milagre aconteceu. Então veio lá aquela questão, né? Puxa vida, quem foi que te curou? Quem foi que no sábado fez isso? Não pode, porque sábado é o grande dia do Senhor. E ele então não sabia o nome de Jesus. Depois, né, ele vai descobrir e falar: olha, quem fez isso foi Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, então Deus não quer que você viva nisso. Né? Deus quer que você viva a realidade, mas a realidade com Ele, olhando para Ele, viver com Ele, por meio de quê? Da sua palavra, que é o testemunho, que é o que nós temos, que nos leva a essa intimidade para sabermos como é, quem é esse Deus maravilhoso. Então essa é a primeira coisa. Deus não quer que você seja humilde. Deus, fala lá no Antigo Testamento, Ele não é o homem, nem filho do homem, para te enganar. Mas não, Ele é o Senhor da verdade, aquele que está sempre conosco. Então, meus irmãos e irmãs, esta é uma questão
muito importante para nós nos dias de hoje, né? Em razão da grande quantidade de coisas que nós ouvimos, que nós assistimos, que nós vemos, que nos dão para ler, e muitas vezes nós somos iludidos. Eu já falei isso. Uma ocasião eu assisti um filme, eu não gosto desses filmes de morte, de terror, dessas coisas todas, né? Mas ultimamente é uma multidão de filmes de aventura aí. E esse filme se chamava Mãe, não sei se vocês assistiram, né? Então, e tem uma hora que o rapaz, ele está frente a frente com a morte. A morte lá em carne e osso, mais osso do que carne. Ali na frente dele. E naquele perigo, o que ele faz? Ele apela para tudo. Ele pega lá o símbolo do Alcorão, pega o símbolo do judaísmo, pega do cristianismo, enfim, ele pega uma porção de coisa porque ele fica tão apavorado, né, que precisava de algo para sair daquele perigo. Então, meus irmãos e irmãs, nós não podemos ir dessa forma. Na hora do perigo, o que nós vamos ter? Naquilo, naquele outro. Que Deus é esse que não se revela? Mas Jesus Cristo não. Ele se revela para nós. E vem, né, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Ele não quis saber o que aquele homem tinha feito ou deixado de fazer na sua vida. O pecador, o tipo de pecador que ele era. Mas olha, como é maravilhoso isso. Jesus chegar no seu bolso e falar assim: você quer ser curado? Ah, Senhor, não tem. Você quer ser curado? Quer? Levanta aí. Pronto, está curado. Isso é só o nosso Deus para nos fazer isso. Então, essa é a primeira questão. Você é um filho, uma filha de Deus. Você está no mundo para servir Jesus, que não nos ilude. Não veio para nos. Uma vez, uma moça estava lá cheia de adivinhações, e depois um cara também cheio de adivinhações diante de Paulo. Paulo foi e falou: olha a mão de Deus em cima de nós. Expulsou o demônio. Ele era um demônio. Então essas coisas chegam a ser demoníacas. E o cara então, que ficava atrapalhando a pregação de Paulo para o. Ele era um tipo de comendador, uma pessoa importante, né? Paulo falou: ó, a mão de Deus em cima de nós. E ele ficou cego. Tinha que ligar ele porque ele não chegava nesse lado. Então, meus irmãos, mas Deus não é Deus. E a outra questão é a seguinte: nós temos que lutar para não sermos mais um nesse mundo que nós vivemos, né? Mais um que pega o ônibus, que pega o metrô, que vai trabalhar, que vai estudar, que vai para a igreja. Se está fazendo essas coisas, agradecemos a Deus, porque é bênção de Deus. Mas é pior aos que se desviam do caminho do Senhor. Então, temos que lutar por essa questão. Aquele paralítico era mais um da multidão. Imagina, 38 anos naquela situação. Ah, já misericórdia, não? Ficar tanto tempo ali olhando para os outros, olhar de piedade, olhar de misericórdia, olhar pedindo ajuda, que precisa ser levado pelos outros, para casa, para o templo. Enfim, ele era simplesmente mais um. Mas na hora que Cristo entrou na vida dele, ele passou a ser o Filho de Deus. Filho de Deus salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então essa é a segunda questão. Nós não somos mais um não, porque nós somos fazendo parte do povo. Esse povo grande, que louva, que adora, que bendiz ao Senhor, nosso Deus. E para as nações,
povos que não temem a Deus. É guerra, é luta, é brigas, é sofrimento, é tanta coisa. Nós nunca sabemos o momento quando Deus vai nos chamar. Então, enquanto é possível, vamos fazer a nossa vontade. O texto, logicamente, ele é muito longo e daria para falar, muitas coisas como o texto que vem a seguir. Jesus declara-se Filho de Deus e igual a Deus. Mas às vezes a gente fica assim, né? Mas como que eu vou ver Deus em Jesus? Vocês conseguem ver Deus em Jesus? Conseguem? Graças a Deus. Né? Mas, se não conseguem, eu vou tentar aqui dar uma ajudinha para que a gente possa ver essa coisa de forma concreta, né? Que nem diz lá, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? As três pessoas. Vocês lembram quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Ele queria ver o rosto de Deus. Ele queria ver Deus face a face. O homem que caminhou basicamente a sua vida toda, desde o nascimento, né? Já foi salvo lá no Rio, até libertar o povo do Egito. Escreveu a Torá, fazia tudo que Deus queria. É claro, às vezes ele ficava meio revoltado lá, né? Dava umas coisas nele assim, com todo ser humano. Mas Deus fala, olha, isso foi isso, né? Você não me verá. Você não verá minha face. Eu vou passar com minha glória diante de você. Mas o seu rosto estará coberto com a minha mão. E depois você me verá pelas mãos.